A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui. Eu sou o irmão Petri, com a palavra direta ao ponto. Vamos ministrar mais uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem simples, humilde, mas objetiva ao seu coração. Acompanha comigo e depois fizemos uma oração junto e saímos abençoados. Amém? No Evangelho de São Marcos, capítulo 6, e o verso de número 18, a palavra de Deus nos diz assim: pois João, está falando aqui de João Batista, João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e eu queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo e guardava o que é segundo com segurança o que fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. João Batista, amados irmãos, João Batista foi aquele homem que ele vivia no deserto. A palavra de Deus cita, ele é o voz do que clama no deserto, endireitei os vossos caminhos, suas veredas, né? Ele batizava no Rio Jordão, o batismo do arrependimento. Ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias que estaria para vir, né? Então, assim que Jesus apareceu, né, e ele foi revelado pelo Espírito Santo a João Batista, João Batista sabia que agora o ministério dele tinha acabado, ele tinha que sair fora de cena, né? Ele tinha que não ser mais o centro das atenções, porque a multidão, vê, João Batista era um homem simples. João Batista, ele vivia no deserto, a Bíblia diz que ele tinha uma roupa de couro de ovelha, né? Ele tinha ele comia mel silvestre, gafanhoto, ele não tinha uma vida muito de luxo, né? Ele tinha uma vida bem simples, assim, pobre, mas as palavras que ele profetizava, que ele pregava, a multidões ia até nele, né? O próprio Herodes aqui, o governador, né, da época da Judéia, que era romano, ele considerava Herodes como um profeta, né? Então ele temia, né, de fazer alguma coisa contra João Batista, porque o povo gostava de João Batista, né? Só que João Batista, quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e batizou nas águas do Rio Jordão, João Batista observou que ele tinha que sair de cena, que agora a glória pertencia a Jesus, sempre pertenceu e sempre vai pertencer. Só que ele tinha que sair de cena, entendeu? O que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é o seguinte: João Batista era judeu, Jesus também era judeu. E Herodes e Herodias, que era a mulher de Herodes, na verdade, eles eram romanos. Ele era governador ali, o povo de Israel ali teve um momento, um período ali na época, ele desagradou a Deus e Deus colocou eles na mão dos romanos. Só que os judeus muitas vezes não se metiam nas tradições dos gentios, né? Porque os romanos são considerados como gentios. Eles se metiam nos problemas deles ali da lei, de Moisés, aquelas coisas. E o governador ali também não se metia nas tradições do povo judaico. Só que como João Batista ele tinha que sair de cena, observa bem, ele não vai repreender, João Batista ele não vai repreender alguém que é judeu. Porque se ele repreende alguém que é judeu ali, diz, ó, estás em pecado, isso e aquilo, né? Parece que João Batista poderia, assim, não permitir, porque Jesus veio trazer a graça, né? Sobre a lei. Mas João Batista, ele pega e faz algo inédito ali. Então ele pega, né, com toda a força, com toda assim, veemência, com toda a coragem, sabendo que tinha que sair de cena, ele faz uma provocação ao governador Herodes. Ele diz, ó, Herodes Antipas, a mulher que tu estás, ela não te pertence, ela é do teu irmão Filipe. Então estás em adultério, estás em pecado. Essa mulher, Herodias, que estava com Herodes, que é a mulher de Filipe, Filipe era um soldado romano, acho que estava na guerra,
E essa mulher estava com Herodes, e João acusa Herodes e a Herodias fica brava com isso, ela fica revoltada com a acusação de João Batista. Mas só que João Batista sabia que o ministério dele tinha se findado. Até ele pediu para os discípulos dele: vocês acompanham agora Jesus. Vocês acompanham o Messias, não a mim mais. Mas naquele momento que o Espírito Santo revelou que Jesus era o Messias no batismo, mesmo assim João Batista, né, com aquela coisa da nossa carne, da nossa dúvida, ali o Espírito de Deus revelou para ele. Mas depois ele ficou com uma certa dúvida. Ele pediu para os discípulos dele ir lá falar com Jesus se Jesus era quem nós deveríamos estar aguardando mesmo ou devemos esperar outro. Então eles vão até Jesus cita os textos do Antigo Testamento, né, que os cegos seriam curados, que os enfermos seriam curados. Então ele chega e fala para João Batista: ele disse que não é para esperar ninguém, é ele mesmo, entendeu? Então João Batista, quando ele ouve isso, né, ele já faz de maneira proposital, sabendo, porque tipo assim, não era muito comum os judeus mexer com os gentios. Pode até observar Jesus quando ele fala com a samaritana, ele fala com a mulher cananeia, ele fala com o centurião de Cafarnaum. Então ele fala de uma maneira diferente. Por exemplo, quando ele fala com os gentílicos, Jesus fala de uma maneira gentílica, certo? Ele trata a pessoa de maneira livre. Quando Jesus falava com os judeus, ele fazia uma certa cobrança nos judeus, porque os judeus tinham que cumprir a lei de Moisés. Jesus: vocês cumprem a lei de Moisés, e os gentílicos não. Então, Jesus, muitas vezes, na hora de tratar com os gentílicos, ele tratava como gentílico. Então, até tem um exemplo lá da mulher samaritana, que quem lê a palavra entende como é que Jesus agiu com ela, diferente que quando Jesus agiu com a mulher adúltera, que livrou ela daquela apedrejamento, entendeu? Porque ela estava em adultério, porque Jesus trouxe a graça, não é mais pela lei que se mata uma pessoa, entendeu? Mas sim agora a graça do amor, né? A misericórdia, do arrependimento. Então mas Jesus no final ali até com a mulher adúltera, Jesus disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Então eles não atiraram, mas só que Jesus disse para a mulher: vai e não peque mais. Quer dizer, eles na verdade estavam corretos, só que como eu estou aqui, a sua graça, eu não vou permitir que tu fosse morto, entendeu? Porque a lei também diz: não matarás. E Jesus diz para ela: não vai e não peques mais. Quer dizer, cumpra a lei, porque tu é judia. Então Jesus tratou a mulher adúltera de uma maneira e a samaritana tratou ela como gentílica, pode ver, né? Nos textos ali. E João Batista, ele tinha que sair de cena, então ele faz uma provocação para ver se irritava. Ele sabia, pelo Espírito Santo, sabia que ia irritar a mulher de Herodes, porque ela se incomodou: o cara tá me afrontando, quem é esse judeu, né? Ainda mais o povo judeu, que sempre foi perseguido por essas questões, entendeu? Sobre ele ser muito sincero, ser o povo escolhido de Deus, entendeu? Então as pessoas têm uma certa ciúme, inveja deles, essas coisas. Então João Batista, ele foi mexer justamente com os gentios, justamente com os ímpios, entendeu? E sabia que através desse resultado ali, o pescoço dele ia ser ali morto, né? E daí ele morto, aí não ia ter mais aquele, como é que se diz? Aquela dúvida das pessoas: vamos adorar, vamos correr para João Batista para ouvir o que ele tem para falar, ou vamos correr para Jesus? Não haveria mais esse problema, entendeu? Então o próprio João Batista, ele não é que ele forja a morte dele, entendeu? É que, olha que interessante, ele podia acusar outras pessoas, mas não, ele acusou justamente pessoas gentílicas que sabiam que tinham poder para executá-lo, ele, né? Então, o que eu aprendo com isso, irmãos? Por exemplo, a morte de João Batista foi para sair do caminho, para dar glória ao Rei da Glória, para deixar Jesus agora seguir com o ministério dele, entendeu? Inclusive, João Batista disse, uma certa ocasião, que muitas pessoas vinham ao encontro dele, né, para receber uma palavra e adoravam, eles adoravam. O próprio Herodes tinha uma consideração imensa por João Batista, e João Batista sabia disso. Só que o que João Batista dizia?
que ele cresça e eu diminua. Então chegou o momento de João Batista se diminuir. Ele provocou Herodes, provocou Herodias, a cabeça dele foi parar numa bandeja de prata, e o ministério de Jesus dali para frente é que começou a ser, Jesus começou a praticar. Só que o que eu aprendo com isso, irmãos? Que não devemos tomar a glória de Deus. Como assim? Tem uma certa ocasião, Herodes, próprio Herodes, ele fez um benefício ao povo de Israel, e o povo gritou, glorifica a Deus, glorifica a Deus. E ele não glorificou a Deus, ele achou aquela obra que ele praticou do bem, aquela obra do Espírito de Deus, ele achou que era dele. E imediatamente ele caiu do palanque morto de bicho, comido com bicho, né? Como se já tivesse em decomposição. Por quê? Ninguém toma a glória de Deus. Então, por exemplo, as pessoas têm um costume, e a gente aprende com isso, com o exemplo de João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. Como é ele cresça e eu diminua? Às vezes você canta bem, irmão, às vezes você tem uma voz maravilhosa, você toca um instrumento, você tem um talento, prega, ensina, mas você sempre tem que dirigir, às vezes as pessoas chegam, meu, que bênção, meu, que irmão abençoado, e começam a te idolatrar. Às vezes tem esses pregadores, esses grandes pregadores, entendeu? Conferencistas, né? Internacionais, presbíteros, pastores, missionários, pessoas que têm uma nomenclatura assim muito forte, né, no meio assim das pessoas, e são meio chamadas semideuses assim, né? Tem pessoas aí nas redes sociais que se denominam aí, são adoradas, idolatradas pelo trabalho que fazem, entendeu? Mas elas não direcionam essa glória que elas recebem, porque elas recebem o dom de Deus, não direcionam essa glória ao verdadeiro dono da glória. Por exemplo, se não é nenhuma... É da nossa natureza, assim, que tipo assim, quando a gente faz uma boa pregação, dá um bom ensinamento, as pessoas elogiar, a gente fica com o ego, a gente se alegra com isso, quando as pessoas reconhecem, entendeu? Mas só que é uma coisa bem simples, não precisa dizer para o irmão ofender nada, não me adora, adore a Deus, não precisa ser agressivo na maneira de falar, simplesmente quando você está ministrando, ou quando você está cantando, quando você está fazendo algum trabalho, né, para Deus, está sendo abençoado, as pessoas vão começar a te idolatrar, a te seguir, né, e a te dizer, não, isso é uma bênção, não sei o quê, e glória a Deus e aleluia, mas só que a pessoa ali, ela recebe aquilo para ela não direciona para Deus, ela não diz assim, irmãos, o que eu estou fazendo de bem, vocês estão se agradando, isso não vem de mim, vem de Deus, então que vocês glorifiquem a Deus. Com certeza, se falar assim, as pessoas vão entender e vão dar mais glória a Deus ainda. E daí você acaba saindo de cena, entendeu? Quando passa essa mensagem, e as pessoas acaba passando essa glória que você recebe, você acaba passando para o próprio Deus, o dono dela. E Deus acaba se alegrando com você. Entendeu? É isso que João Batista ele se referiu, eu vou fazer uma coisa aqui inusitada. Eu vou provocar o governador ali e eles vão me matar. Porque não quero glória para mim. Eu quero glória para o Messias, que está para vir. Eu quero que ele agora... Né? Por isso que o meu objetivo é esse. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos, como lá o Herodes, né? Muitas vezes a gente prega, muitas vezes a gente ensina, muitas vezes a gente faz bons trabalhos, né? A gente orienta, a gente canta esses cantores gospel, né? Essas pessoas, eles têm um talento gigantesco, mas o pessoal começa a idolatrar, né? Porque a pessoa é muito abençoada, isso aqui. Não estou dizendo que a gente tem uma inveja, até é bom da parte de Deus, né? Tem várias pessoas abençoadas que têm esse talento todo, entendeu? Mas o que a gente quer é que as pessoas, de maneira humilde, entendam que tem que passar essa glória para o Criador. Uma vez eu me lembro que eu estava num curso bíblico e um professor pegou e me disse, ele mandou fazer uma tarefa e depois mandou explicar aquela tarefa, né? Ele queria saber se eu tinha aprendido. E daí ele me deu o livro, me deu a Bíblia,
E tudo que ele falou, explicou, eu falei tudo certo. Expliquei tudo como ele queria que eu falasse, entendeu? E ele disse, ó, nunca elogiei ninguém. Pela primeira vez sou obrigado a elogiar. Vou te elogiar, irmão Petri. Aí eu disse para ele assim, de maneira educada, que ele até se maravilhou com aquilo também. E daí Deus se agrada, né? Disse, ó, se o irmão quer agradecer, se quer é, agradecer alguém, quer elogiar alguém, né? Quer dar os parabéns para alguém, dá para Deus, não para mim, porque eu sou só pó e cinza. Eu dependo da misericórdia de Deus. Então, se eu estou sabendo alguma coisa, se eu soube fazer bem, é porque Deus me deu essa graça. E não, essa graça não veio de mim. Aí ele ficou espantado assim, não, pior que não tem razão, tá certo. Eu vou agradecer e dar os parabéns a Deus pela essa bênção que tu és. Então, assim, irmão, às vezes você canta, como eu falei, né? Você canta, você prega, você ensina. Às vezes não, às vezes você vai na casa de alguém e doa um dinheiro, às vezes faz uma obra social, entendeu? Daí tá todo mundo aquele meu, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa ali ajuda tantas pessoas, né? E acaba recebendo aquele ego todo, né? E ela não sabe tirar aquele ego dela que as pessoas trazem para as pessoas têm uma natureza de quem faz o bem, elas querem agradar, entendeu? E quem está fazendo bem quer ser reconhecido ali, né? Quer ser, no caso, é, acho que as pessoas têm essa gratidão. Quando as pessoas glorificam a Deus, tu já sente que tu tem a tua gratidão. Então, João Batista, ele foi um exemplo. Não é à toa que Jesus disse, né? Perguntaram para Jesus quem é o maior dentre os homens, né? Pois Jesus disse que João, o que foi nascido de mulher, né? Ali, o que foi nascido de mulher, depois de João não haverá outro. Tu vê, nem Salomão, nem Abraão ganharam ouviram isso, entendeu? Que Jesus falou. Jesus falou do próprio João Batista. João Batista, né, deu sua vida para que deu, né, ele pegou, ele tinha toda aquela glória, ele disse: "Não, não. Essa glória é para o Messias, essa glória é para o Salvador, essa glória é para o Cordeiro de Deus, é para o Filho de Deus." Ele mesmo se espantou quando ele foi batizar Jesus e disse: "Meu Deus", sabendo que era o próprio Deus ali em carne na frente dele, ele disse: "Pô, tu que tem que me batizar, porque eu não sou digno de desatar, né?" João Batista se humilha, ele diz: "Não, Jesus diz que tem que se cumprir a palavra, permite que ele se batize Jesus, né?" Então João Batista diz: "Não, eu não tenho glória nenhuma." Tu vê que João Batista era super humilde em tudo, em todas as maneiras dele viver. E no fim, ele, para não ficar com aquela glória ali para ele, né, das pessoas, não, vamos seguir João, vamos seguir Jesus. Não, ele provoca um gentil para, né, fazia parte do plano de Deus, né? Mas uma maneira da gente entender que às vezes João Batista fez aquilo ali e me chamou a atenção, né? Porque ele poderia ter feito de outras formas, mas Jesus não agiu como João Batista. Jesus, como disse, tratava o gentil como gentil. Pode ver que até algumas situações, quando Jesus ele cura os 10 leprosos e um era samaritano, veio agradecer, os outros não veio. O centurião de Cafarnaum era um, ele era romano, né? Jesus tratou ele como gentílico. A mulher cananeia, né? Apesar que Jesus ali teve uma divergência ali com ela, mas é um sentido espiritual. Mas Jesus tratou ela também como gentílica e não como judia, entendeu? Como na tradição do judaísmo. Então a gente acaba aprendendo que a glória pertence a Deus, irmão, não a nós. Eu estou aqui, humilde, nessa caminhazinha pequenininha aqui, transmitindo essa mensagem para vocês do meu jeito, do jeito que Deus me ensinou. Então, né, se for para dar algum glória a Deus, alguma coisa que a gente está fazendo coisa boa, dá para Deus, irmão. Eu não. Deus me usa como vaso, entendeu? Então a honra vai para o oleiro. O vaso simplesmente ele é usado pelo oleiro, né?
Então, essa mensagem fica ao seu coração. Se você entendeu, dá um amém, ok? Compartilha essa mensagem, né? Se inscreve aí na nossa página, se você gostou desse conteúdo. E eu quero fazer essa oração só para finalizar, irmãos, para que essa mensagem entre no seu coração e você consiga, através, pegar algo, ou pegar tudo, ou uma parte, depois compartilhar com seus amigos, seus parentes, e essa palavra se propague pelo mundo todo, que é uma palavra abençoada, que nós não devemos tomar glória para nós, como muitos por aí estão tomando, né? Muitos cantores, pregadores, nas redes sociais tem muitas pessoas, né, que se autodenominam semideuses e não funciona por aí, né? O próprio João Batista deu o exemplo. E Jesus deu um exemplo mais ainda quando lavou os pés dos discípulos. Então fica o exemplo para nós. Vamos fazer essa oração. Amado Deus eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus amado, ministrei a tua palavra ensinando aos teus filhos que estão do outro lado, ouvindo a tua mensagem, essa mensagem que saiu da boca do teu vaso, que nós não viemos nos ensoberbecer, mas sim viemos dar toda a honra e toda a glória a ti, que tu és merecedor, pois tu és o único Rei da glória, tu és o único Criador, o único Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra, aquele único a qual nós cremos que um dia voltará e nos levará para junto de ti, para todo sempre. Eu te agradeço, Senhor, a todos que estão me ouvindo nesse momento, e que tu abençoe o coração de cada um, e que eu ouça testemunhos, mas para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Amém, irmãos. Essa foi a palavra do dia. Fique na graça de Deus.